Deskeren Saga capítulo 30 Quartas de final autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Em um beco, 3 figuras estavam juntas sob o manto da escuridão e discutiam algo. Sinto muito, há rumores ruins sobre você em nosso distrito. Os 3 caras que morreram estavam trabalhando para você. Uma voz falou. Do que você está falando? Eu te pago e você faz o que eu quero que você faça. Por que você se importa com isso? Outra voz respondeu. Há um limite no que podemos fazer, mesmo para um Black Briar. Uma resposta veio. Especialmente quando nossas vidas estão em jogo. Seu covarde, não fale com o mestre Sibi com isso para. Outra voz interrompeu, mas parou quando ouviu passos. Quem está aí? Ele disse. Nenhuma resposta veio. Uma figura apareceu e caminhou lentamente até as 3 figuras. Uma das 3 sacou uma espada e as outras 2 sacaram punhais. A luz da lua caiu sobre a figura que se aproximava e deixou suas feições claras. Oh! É o mago que contratei. Ele voltou. Um dos 3 que parecia ser Sibi Black Briar falou. O mago se aproximou, mas começou a cambalear, caiu sobre um joelho e caiu completamente no chão. Os 3 ficaram surpresos. O que viram nas costas do mago foi uma adaga cravada nela. O pânico começou a tomar conta e os 3 começaram a sentir movimentos ao seu redor. De cima um estranho pássaro pousou em um telhado. Parecia uma coruja espectral. Fantasma. O rufião que Sibi estava contratando entrou em pânico ainda mais, o que fez Sibi e seu guarda-costas entrarem em pânico também. Isso não era uma visão comum de se ver. Pássaros fantasmagóricos eram um mau presságio nesta parte da terra. Outra figura espectral apareceu. Era de uma garota vestindo túnica, capuz e segurando uma adaga. Essa garota espectral veio de trás do mago morto. O trio em pânico foi tomado de medo e tentou correr para um outro lado, mas eles pararam rapidamente. Do outro lado do beco, mais 2 garotas espectrais com a mesma descrição entraram no beco e ficaram lá. O que é isso? Por que há tantos fantasmas? O que está acontecendo? Sibi falou como se estivesse prestes a chorar. Eles queriam agir, mas de repente ouviram o som do ar quebrando. Uma flecha voou em direção ao guarda-costas e perfurou seu pescoço. Salpicos de sangue tingiram seus arredores quando o guarda-costas caiu de costas lutando para exalar seus últimos suspiros. Sibi, que viu sangue voando por todos os lados e chegou até seu rosto, não aguentou mais. Quando ele caiu para o lado, as 3 garotas espectrais pularam no rufião e começaram a esfaqueá-lo. Uma cena sangrenta estava acontecendo enquanto os pequenos espectros enchiam o homem de buracos. Ao pararem, eles se voltaram para Sibi, que começou a chorar e implorar por sua vida. Eles o cercaram e não fizeram nada. Sibi estava pálida enquanto o medo controlava cada centímetro de seu ser. Passos podiam ser ouvidos na direção do mago morto. Sibi olhou para ver uma figura vestida com uma capa preta segurando um arco na mão. Sibi sabia que este era o arqueiro que matou seu guarda-costas e aquele que fez a emboscada. A figura parou ao lado do corpo do mago morto e estendeu a mão. Uma voz soou. Eu invoco os antigos poderes de Oblivion para trazer este morto e levantar um zumbi. Sibi estava aterrorizado. Essas eram algumas palavras malignas que significavam lidar com mortos-vivos. Ele só podia dizer necromante. O cadáver do mago morto começou a se mover e se levantou de uma maneira assustadora, fazendo vozes estranhas. O necromante olhou para Sibi e caminhou lentamente em sua direção. O mago morto-vivo seguia em uma caminhada estranha. Sibi começou a se desculpar e implorar por sua vida, mas o necromante bufou com desdém. Essa é uma aparência adequada para um Black Briar. O necromante disse e tirou o capuz. Sibi olhou para o necromante atordoado. Ele estava abalado e sofrendo de um conflito de emoções. O necromante, que era naturalmente Jun, agachou-se para ver Sibi cara a cara. No jogo, você costumava ser um idiota arrogante, mas não era um covarde. Jun disse e continuou. Por que você insiste tanto em me matar? Sibi estava se recuperando de seu choque, mas o medo já estava brincando com ele.
Ele olhou para João com expressões mistas de medo e ódio. Ele não respondeu a João. Esqueci dele. Você já brincou com ele tempo suficiente. Uma voz veio do mago morto-vivo. Era para estar morto, mas agora está falando. Sibi, que estava revivendo um trauma, ficou chocado novamente. Ele começou a apontar para o mago e murmurar: Você estava morto. O mago, que estava rosning, removeu a adaga de suas costas. Isso é apenas um cabo. Então, foi assim. Sibi já entendeu que ele estava sendo jogado. Sim, é assim. João disse, levantou-se e estalou os dedos, como ele fez para que as garotas espectrais desaparecessem. O show acabou. Você pode ir embora. João disse. O que? Rosning e Sibi ficaram surpresos ao olhar para João. Não, sério. Você pode sair, por aqui, apenas vá. João disse enquanto puxava Sibi e o fazia ficar de pé. Sibi ficou atordoada, sem se mover ainda. João pegou outra flecha e com o arco à sua esquerda apontou para Sibi. Vá. Sibi deu um pulo de susto e começou a correr até o final do beco. João sorriu maliciosamente e puxou a corda do arco e soltou. A flecha voou atrás de Sibi e perfurou seu pescoço. Os Lannisters mandam seus cumprimentos. João só queria dizer isso. Mal sabia ele que havia um par de olhos curiosos observando não muito longe das sombras. A barra N. As figuras espectrais eram Conjuring Dead, Ghost. Hoje à noite, uma das pessoas mais irritantes de Nirn, herdeira do Império Blackbriar, foi enviada para Oblivion por mim. Eu não acho que Maven vai deixar esse assunto de lado. Ela vai procurar o assassino debaixo de cada pedra. Eu realmente não tenho medo dela. Se eu deixar Sibi viver, ele vai continuar mandando assassinos atrás de mim. Se Maven souber, ela também vai mandar assassinos atrás de mim. Pelo menos ela pode não saber. Então ficarei em paz por enquanto. Depois que a ação foi feita, dei alguns retoques finais na cena do crime. Apaguei todas as evidências e voltei para a pousada com Rosning, que voltou a vestir suas roupas de faculdade. Rosning me perguntou por que eu tinha que enganar Sibi e matá-lo dessa maneira. Na verdade era por diversão, mas eu dei uma resposta lógica de que se todas as vítimas estivessem mortas em um só lugar, isso diria que elas foram emboscadas, e eu queria isso para parecer uma luta e roubo. Encontramos uma grande bolsa de moedas no guarda-costas, que era claramente a última metade do pagamento de Rosning. Ele me deu 200 Golden Septins. A relação entre mim e Rosning não era conhecida do público, então tivemos que aparecer na pousada como um álibi e fizemos uma pequena cena. Não sei o quão boas são as investigações criminais neste mundo, já que Riften não tinha nada disso, mas claramente, os guardas de Solitude pelo menos farão perguntas e Maven usará sua influência. Depois de uma torta de maçã e um pouco de hidromel, vi Rosning sair e voltei para a cama. Tenho apenas 4 horas antes do início da partida. As partidas de hoje são apenas 4. Witch Wolves vs Stormcloaks, Companion Second Theon vs Armaidens, Golden Swords vs Companions First Theon, Snowbears vs Arcana Wisdom. Os Stormcloaks liderados por Halof, um jovem Nord da mesma idade que eu, um NPC e a primeira pessoa com quem o jogador fala no jogo. Hoje, eu estava usando a armadura que me foi presenteada pelo rei. Estava encantada, então Ulfur teve que fazer alguns ajustes com muito cuidado sob minha orientação. O Ulfur e Battleborn também usavam. Agora, parecíamos um time. Como o palco já estava cheio, Viarmo fez suas apresentações e minha equipe, assim como os Stormcloaks, já estavam na arena. O estilo deles era parecido entre si, muito organizado, um machado e um escudo para todos os 5 membros. 2 membros saíram e 3 permaneceram. Halof, o participante principal, saiu. Eu pude ver o desejo de nos drenar primeiro. Isso pode não funcionar em mim ou no Battleborn, mas o escudo de Ulfur é muito pesado. O Ulfur, assim que um deles cair, pegue seu escudo. Esta luta será longa. Eu disse. Ele acenou com a cabeça e girou seu mangual. Battleborn fez sua pose e eu fiz a minha. Jun, o Ulfur e Battleborn fizeram sua formação usual.
Os 3 oponentes fizeram uma pose de escudo e se mantiveram firmes. Como o plano deles era drenar a resistência dos lobos brancos o máximo possível e deixá-los para Ralof eliminá-los. O Ulfur avançou com seu escudo pesado na frente e seus companheiros tomaram os flancos. Os 3 oponentes ainda mantinham seus grupos. Assim que a distância diminuiu, os 2 Jons de repente quebraram a formação e correram para os lados dos oponentes que moveram seus escudos para enfrentá-los. Do nada, uma grande sombra foi vista voando. Os oponentes que estavam focados na distração dos 2 Jons não perceberam o que foi jogado neles. Em um beco, 3 figuras estavam juntas sob o manto da escuridão e discutiam algo. Era o Igdão, o escudo pesado de grandes dimensões de Ulfur. Como caiu seus adversários foram pegos desprevenidos e levaram o golpe forte caindo com ele. Jon aproveitou e chutou a cabeça. O garoto ficou inconsciente, confirmando a primeira queda para o time Stormcloaks. O Ulfur não pegou o seu escudo, mas pegou o do oponente caído. A arena vibrou e outro oponente entrou. Rolaf ainda estava fora. 3 foram contra 3, mas cada um pegou o outro. Nada criativo aconteceu e era o tema normal nessas partidas. O machado do oponente de Jon era rápido e seus ataques eram executados com habilidade. Jon gostava de se esquivar do bloqueio, pois ele pode agir com agilidade enquanto seu oponente está esgotando sua própria resistência por conta própria. Se o oponente entendesse e desacelerasse, Jon sempre encontraria uma maneira de derrubar seu oponente. O oponente estava desacelerando e seu footwork começou a desmoronar. Assim que Jon viu isso, ele atacou um círculo completo com uma postura baixa. O martelo caiu no pé esquerdo do oponente de lado empurrando-o para o direito e levando o oponente para o chão. Ao cair, Jon levantou a guitarra e martelou de cima para baixo no oponente que estava indefeso. Tudo o que o pobre menino pôde fazer foi abandonar o machado e segurar o escudo com as 2 mãos. Mas isso de pouco adiantou. O martelo atingiu o escudo e o pressionou contra o peito do oponente. Ele não aguentou e tossiu sangue. A multidão de coração frio torceu por isso. Este foi o fim de sua parte como o juiz sinalizou. De repente, outro barulho irrompeu da multidão, parecendo que algo aconteceu de novo. Jon olhou em volta para ver Battleborn sendo levado pelo vento e alguém correndo. Ralof, depois que seu companheiro de equipe caiu e chegou e sua vez fez um shell rush e foi em direção a Battleborn que não o notou. Battleborn foi surpreendido pela corrida e Jon que percebeu tentou se mover, mas o oponente que lhe acertou agora estava segurando o martelo com força. Então, você ainda pode fazer isso. Jon pensou, tudo bem, se você gosta do meu martelo então vamos trocar. Jon agiu rápido, largou o martelo e arrebatou o escudo do oponente. A corrida de Ralof estava se aproximando e Jon ainda não se levantou, mas ele girou rapidamente de frente para Ralof e o encontrou com uma postura baixa. Ralof e Jon colidiram, mas a mão esquerda de Jon apenas apoiou o escudo enquanto a direita encontrou um aperto no corpo de Ralof e o puxou dele. Enquanto a direita agarrava e puxava enquanto a esquerda segurava o escudo e empurrava, Jon fortaleceu sua postura e carregou Ralof sobre si de um lado e jogou para o outro. A multidão aplaudiu a troca, mas Jon ainda estava preocupado com Battleborn. Ele olhou para ele e descobriu que seu oponente estava se aproximando dele enquanto ele ainda estava no chão. Jon olhou em volta e encontrou um machado do oponente caído. Ele rapidamente o pegou e jogou no oponente de Battleborn. O oponente o levou para o escudo, mas parecia que estava ferido. Mais importante, deu ao Battleborn uma chance de se recuperar. Jon olhou para Ralof para encontrá-lo já recuperado e indo direto não para Jon, mas para Ulfur. Parece que o plano deles era remover os aliados de Jon então superando em números. Era um bom plano. Era. Jon chutou o chão e correu de mãos vazias atrás de Ralof. Ele ativou um feitiço e lançou-o em ambas as mãos. Uma luz verde o cercou e ele correu como um flash de luz verde. Isso não era de forma alguma uma velocidade humana. Esse feitiço era Azten. Ele concedia ao lançador um alto bônus de velocidade. Jon correu numa velocidade insana e pulou com um chute em Ralof. Ralof só conseguiu olhar para trás para ver algo se aproximando com uma velocidade insana em seu rosto. Infelizmente,
Não havia tempo para se esquivar. O chute voador atingiu a cabeça de Ralof e o mandou voando a uma distância razoável. Jun, que estava voando, caiu em péssimo estado. Sua velocidade era muito insana. Essa troca de bloquear a investida de Ralof, resgatar Battleborn e perseguir Ralof numa velocidade insana, aconteceu em menos de 10 segundos. A torcida se recuperava de uma surpresa para receber a próxima, e eram 3. Um grande aplauso irrompeu pelo plano de Ralof e pela multitarefa de Jun. Embora Jun confiasse na magia como último recurso, ele ainda fez um grande show. Ei, afinal você confiava na magia? Ralof levantou-se cambaleando e segurando a cabeça. Ei, não fique convencido, você é o único que foi chutado como uma boneca. Jun também estava cambaleando e segurando o braço em que caiu. Vamos acabar com isso com o seu estilo então. Ralof jogou fora seu machado e escudo. Ele, como muitos outros, ansiava por tentar a sorte contra o estilo desarmado de Jun. Jun massageou seu braço e caminhou até Ralof, que ergueu os braços em pose de briga e queria dar socos. Assim que Jun alcançou uma boa distância, ele chutou com a perna direita na cabeça de Ralof. Ralof antecipou isso e moveu a cabeça para trás para se esquivar. O chute passou e Jun devolveu. Mas o que ninguém poderia prever é como sua direita mudou a trajetória para um sidekick no torso de Ralof. Ralof resistiu ao chute e moveu a perna esquerda para trás para se apoiar. Jun pegou suas pernas para trás e pulou em Ralof. Sua perna esquerda pousou na perna direita de Ralof e agarrou a cabeça de Ralof com as duas mãos. O que veio a seguir foi o joelho direito de Jun acertando o rosto de Ralof. Ralof caiu inconsciente devido ao impacto. Nos assentos dos espectadores, um jovem soldado imperial gritou para que Ralof acordasse, mas sem sucesso. No final, Battleborn e Ulfur derrubaram seus oponentes facilmente. A partida terminou e o juiz anunciou a vitória do time Withovens e seu avanço para as semifinais. Jun se curou e ofereceu ajuda a Ralof e sua equipe. Ralof estava segurando seu queixo e acenando para alguém na multidão. Era aquele jovem soldado imperial. Jun, que caminhava atrás dele, perguntou: alguém que você conhece? Sim, esse é meu amigo de casa. Ralof falou: seu nome é Advar. Ele se juntou à legião para proteger Skirin e eu segui Jarl Frick como meu herói. Ralof estava se orgulhando dos caminhos que ambos escolheram. Jun, por outro lado, estremeceu com o que ouviu. Ele olhou entre Advar e Ralof e não pôde deixar de fazer uma cara triste. O futuro que ele sabe que vai acontecer será difícil. No entanto, ele não sabia se deveria interferir ou não. Após esta partida, uma surpresa aconteceu e o time Ormaidens liderado por Lydia venceu o Companion Secondarium liderado por Vilkas. O time Golden Swords liderado por Agir venceu uma luta fácil contra os Dreamcatchers de Mortal. O time sortudo que só enfrentou times fracos. A equipe Arcana Wisdom liderada por Husnin venceu a equipe Snowbears de Undam. Big Battle Freak perdeu seus dois últimos times nas quartas de final. As semifinais agora são entre o time Withovens contra o time Ormaidens, e o time Golden Swords contra o time Arcana Wisdom. Kirin Saga Capítulo 31 Semifinais Parte 1 Ralof e Advar. Dois dos primeiros NPCs com os quais o jogador interage na primeira cena em Eugen. O jogador caminha para sua execução como prisioneiro com outros prisioneiros de guerra. Ralof é um deles. Advar, por outro lado, é um dos oficiais imperiais que supervisionavam a execução. Após os eventos que levaram ao fracasso da execução devido a Eugen estar sob ataque de dragão, o jogador opta por escapar com Ralof ou Advar. A escolha não tem nenhum efeito no jogo, mas afeta a sobrevivência desses dois NPCs. Se o jogador escapar com um, o outro morrerá. Esses dois são da mesma vila de Riverwood e isso é um conhecimento comum para todos os jogadores. E agora me disseram que esses caras são na verdade melhores amigos e apoiam a escolha um do outro. Mas na fuga, eles se encontram. Advar chama Ralof de traidor e espera que o dragão leve Ralof e seus aliados para se vingar. É triste, mas não posso fazer nada a respeito. Ainda não decidi o que fazer sobre a futura guerra civil, pois é um dos pontos de virada mais importantes da história de Skirin.
Enquanto pensava nisso e assistia às partidas restantes, pude notar Maven Black brilhar nos assentos VIP olhando para os assentos. Ele não virá, velha bruxa. Também não consigo ver em mim ou Asger Snowshoot. Eles devem estar lá fora procurando por Sibi. Quando as partidas terminaram, Asger Snowshoot veio e parecia pálido. Ele olhou para seu pai Wolf e sussurrou algo. Então ele e seu pai caminharam até Maven e conversaram com ela. Maven começou a levantar a voz e os assentos VIP começaram a parecer bagunçados. As pessoas notaram e começaram a perguntar. Alguns rumores começaram a voar. Sibi Black Briar foi morta em um assalto. Foi encontrada morta em um beco. Morta por ladrões. Acho que minha redecoração para o beco ontem à noite foi boa o suficiente. Agora os principais suspeitos são rufiões do Solitude. Se eles investigaram os inimigos de Sibi, como eu, ou vieram atrás de problemas, isso é outra história, mas pelo menos eles vão me investigar. Então criei um álibi sólido com Rusning. Falando em Rusning, ele não parecia bem. Esse cara parecia nunca ter tirado uma vida antes. Então acho que ele estava nervoso. O barulho na área VIP não diminuía tão cedo e parecia que o Torigo ordenou aos guardas que dispensassem as pessoas. Voltei para a pousada. Wolfur e Battleborn, que não sabiam o que havia acontecido, ficaram surpresos com a notícia. Eu não contei a eles ainda por um bom motivo. Os guardas chegaram à pousada e questionaram todos os participantes que estavam hospedados lá, incluindo nós, é claro. É por isso que não disse nada a eles, pois eles não eram tão sem vergonha quanto eu. Poderiam começar a suar desde a primeira pergunta. Bem, depois que os guardas saíram, a noite chegou e eu pude contar tudo a eles. Eles não se importaram que eu matasse Sibi, mas para mim mentir sobre isso com um sorriso foi demais para eles. Eles me olharam com desdém o dia todo. Eu também disse a eles que se tiver funeral eu irei. Esse era o limite deles. Eles nunca falaram comigo o resto do dia. Matou o homem e acompanhou seu funeral. Este é um provérbio egípcio sobre malfeitores desavergonhados e vou aplicá-lo literalmente. Ainda assim, tivemos que nos preparar para amanhã. Vamos enfrentar Lydia e seu time Ormaidens, um time formado por meninas e por algum motivo estou preocupada. Por que estou preocupado? Você pergunta. Bem, eu tenho dois nórdicos viris comigo que provavelmente não são bons em bater em garotas. Eu me certifiquei de que eles não subestimassem o time Ormaidens e fiz algumas estratégias com eles. À noite, saí e tomei um cuidado extra. Escondi as coisas que roubei da Sibi no bueiro que uso para acessar os esgotos do Solitude. Vou tirar no grande dia. No dia seguinte fomos para a arena no horário de sempre. Pude ouvir muita gente ainda falando sobre os acontecimentos de ontem. Os assentos VIP estavam cheios, exceto para Maven e Wolf. Eles naturalmente não compareceram depois do que aconteceu. Viarma anunciou os acontecimentos das partidas de hoje. Também anunciou o incidente de ontem ao povo e também anunciou que os Black Briars estão oferecendo belas recompensas para quem der informações que levem à prisão do culpado. Depois que ele disse que as lutas começaram, eu com minha gangue estávamos na arena contra Lydia e outras duas garotas. Havia outras duas garotas do lado de fora. Lydia e sua equipe eram todos usuários de espada e escudo. A maioria das garotas usava esse estilo. João à esquerda com seu martelo, Wolf no meio, mas ele carregava um martelo como João desta vez, e Battleborn estava à direita com sua espada. O plano era simples, dominar o adversário. Lydia e sua equipe foram muito resilientes e suas vitórias até este ponto se devem a três fatores. Sempre estiveram na defesa, têm um bom trabalho de equipa e são sempre subestimados e tidos como sortudos. Com o sinal do juiz, três meninos fizeram suas jogadas como se fossem lobos soltos. Lydia gritou para seu time defender e eles ficaram juntos firmemente. Wolfur colidiu com a parede de escudos com todo o seu peso. As meninas podiam sentir como se um mamute estivesse colidindo com elas. Mas o que aconteceu a seguir foi um pouco azarado para elas. Jun, que diminuiu sua velocidade no último segundo, pulou nas costas de Wolfur e saltou sobre ele quando ele se chocou contra a parede de escudos. As garotas podiam sentir uma sombra voando sobre elas,
Enquanto olhavam e podiam ver um João voando. Retiro. Lydia comandou e fez um pedido apressado. Ela podia ver João pousando e preparando seu martelo para um grande golpe. Lydia e a garota do outro lado podiam correr para direções diferentes. A garota do meio, no entanto, tentou correr, mas não conseguiu. Seu escudo era segurado por Ulfur. Ela olhou para ele e ele disse: "Esse é o plano dele. Desculpe." Sim, esse era o plano de Jon. Ulfur e Battleborn não vão bater em garotas seriamente, mas Jon não teve nenhum problema com isso. Tudo o que eles tinham que fazer era prender as garotas e Jon mataria os mortos. Ele balançou o martelo na garota e ela foi lançada voando. Ela gritou de dor do golpe de Jon. Ulfur, Battleborn, a multidão e o Vip olharam para Jon com olhos frios. Era uma garota. Como ele pode bater assim? Lydia e a outra garota gritaram o nome de seu companheiro de equipe. Jon claramente não levou o gênero em consideração. Além disso, ele não parou após um golpe. Ele se certificou de que a garota ficasse abaixada e depois mudou para outro oponente. A juíza anunciou que a adversária caiu e sua equipe pode mandar outra substituição. Antes que uma substituição pudesse entrar, os três meninos se moveram como lobos para prender a outra garota. Ganjin, que vergonha. Lydia correu para eles, mas um dos meninos a bloqueou. Era Battleborn. Faz tempo que não vejo Lydia. Não pensei que te veria aqui. Battleborn disse. Eles pareciam se conhecer, mas Lydia não respondeu e atacou com uma facada. Battleborn deveria atrasá-la até que Jon e Ulfur acabassem com as outras garotas. Duas lutas estavam acontecendo, Battleborn contra Lydia, enquanto Jon e Ulfur perseguiam as outras garotas. Lydia se livrou de Battleborn e foi direto para Jon. Jon já havia derrubado outra garota, o que significa que o time Ormaidens não tem mais substituições. Agora pegue-os um a um, não seja tão tímido e bata neles. Jon gritou para seus companheiros de equipe, pois já havia alcançado a primeira fase de seu plano. Ele não queria que o outro time tivesse mais membros do que o seu ou isso faria com que seu time perdesse resistência mais cedo. Lydia e Jon se encontraram de frente. Jon olhou para a raiva de Lydia e notou seus traços faciais. Cabelos escuros, olhos verdes, sobrancelhas em forma de sabre. Ela era uma beleza. Isso se devia ao efeito do Mudejin Armaidens. Este foi o mod que embelezou alguns dos NPCs femininos que seguem o jogador. Agora Lydia era tão bonita, e ela estava com raiva também. Jon ergueu o martelo e golpeou Lydia sem nenhum encanto por ela. Lydia permaneceu forte e bloqueou o ataque de Jon com seu escudo. As pessoas aplaudiram porque esse golpe fez muitas pessoas voarem, mas aquela garota forte estava bloqueando-o com um braço. Ela contra-atacou Jon com uma punhalada, mas ele a desviou com o punho do martelo, então devolveu o golpe com a ponta do martelo. A espiga foi diretamente para a zona segura de Lydia e a ameaçou. Ela recuou, mas a espiga afundou na parte de trás de madeira de seu escudo. Jon aproveitou a oportunidade e puxou o martelo para trás, tirando o escudo de Lydia. Lydia recuou alguns passos e agora entendia por que Jon era considerado o verdadeiro cavalo negro deste torneio. Ela segurou a espada com as duas mãos e golpeou rápido. Jon bloqueou com o martelo e contou com o botão do punho bem no rosto de Lydia. Parte da multidão começou a vaiar Jon por seu comportamento brutal. Mas quem se importa? Jon atacou com um chute circular para empurrar Lydia para trás mais. A multidão estava torcendo mais, pois parecia que Battleborn já havia derrubado seu oponente e foi ajudar Ulfur. Essa luta já estava nas mãos do time White Wolves. Lydia olhou em volta e viu que não tinha jeito. Sua equipe é simplesmente forte demais, admito. Ela disse enquanto jogava fora a espada e o capacete, mas, assim como os outros, quero tentar uma briga. Ela sorriu sem medo. Jon estava pensando por que os nórdicos gostam tanto de apanhar. Ele não percebeu quanto eles gostavam de seu estilo. Ele também abaixou o martelo e o capacete se moveu um pouco para o lado com Lydia. Eles entraram em pose de briga e ficaram parados. A multidão aplaudiu quando a última garota caiu para os golpes de Ulfur e Battleborn. A barra N. Eu senti algo sujo com essa linha.
Lydia e Jon se moveram como se fosse o sinal de partida. Wolfur e Battleborn ficaram de lado para assistir. Lydia deu um soco mais rápido do que os oponentes normais, pois ela era muito mais leve. Jon se esquivou para trás ao sentir a pressão de seus socos. Ele encontrou uma chance e deu um soco rápido no nariz dela. Lydia levou o golpe de frente e foi forçada para trás. Ela colocou as mãos no rosto para verificar e encontrou sangue escorrendo de seu nariz. Ela sorriu ferozmente e começou a socar e chutar Jon. Ele aproveitou a oportunidade e chutou seu chute fazendo com que sua postura desmoronasse e caísse. Jon tentou segurá-la quando ela estava caída, mas ela chutou enquanto estava caída e pulou sobre ele e se chocou corpo a corpo. De repente Jon sentiu uma sensação de desastre. Lydia o abraçou forte e se recusou a soltar. Então ela usou seus quadris e carregou Jon. Ela correu carregando ele. Jon a chutou com o joelho, mas ela foi tão persistente que se recusou a soltá-la e ainda assim correu. Jon podia sentir que ela estava saindo da arena. Ela pretendia jogar Jon para fora dela e desqualificá-lo. Jon usou seus braços para abraçá-la e tentou torcer seu corpo, mas ela resistiu com o melhor de sua habilidade. Como Lydia quase chegou ao final da arena, ela deu um salto. Jon olhou para ela e sorriu. Ele pensou então foi isso. Lydia tentava se desqualificar com ele, um tanto heroica em seu cérebro nórdico, pois Jon não oferecia mais resistência. Quando ela pulou com ele, ele caiu primeiro e ela foi para cima dele. Isso foi impertinente. Ela tentou parecer legal usando-me. Bem, eu fui o vilão na maior parte dessa partida. Eu estava deitado de costas fora da arena e ela estava em cima de mim, com a cabeça no meu peito. A multidão aplaudiu e ela se moveu. Ela olhou para mim com um sorriso e disse: "Peguei você." Bem, eu fui descuidado, mas tanto faz. Meu time venceu de qualquer maneira. Ainda assim, eu também pude sentir que ganhei. Podemos ficar assim por um tempo? Perguntei. Lydia ergueu as sobrancelhas questionando o que eu quis dizer. Ela estava sentada em cima de mim. Era o que chamamos no outro mundo de posição congelo. Ela notou como ela se sentou e ficou chocada. Eu estava gostando muito de suas expressões. Ao se levantar lentamente, ela desviou o olhar e disse: "Sinto muito." Mas não pude deixar de rir. O juiz anunciou a vitória do meu time, mas essa foi a primeira vez que fui desclassificado. Esse foi o anúncio dizendo que meu time vai chegar na final. Nossa torcida aplaudiu e algumas pessoas ainda vaiaram. Acho que deveria ter pegado leve com as meninas. A próxima partida era algo que eu tinha que assistir. Foi Argir vs Rusning, Golden Swords vs Sabedoria Arcana. O vencedor é o nosso adversário. Kirin Saga Capítulo 32 Semifinais Parte 2 Argir e Rusning estavam se enfrentando na arena. Essa foi uma partida de 5 contra 5. Acho que será muito melhor do que minha. Afinal são 5 magos contra 5 guerreiros. Esta partida será perigosa. Muitos curandeiros ficaram perto da arena. Até a própria Sibila Stentor ficou ao lado da arena. Também fui convidado a ficar perto da arena se minha ajuda fosse necessária. Poucos magos e monges de solitude contornaram a arena com Sibila e lançaram um feitiço de barreira. Não havia barreiras no jogo, mas na vida real é na verdade um feitiço de proteção gigante. Eu posso fazer isso porque a manipulação de feitiços de proteção era fácil, mas conforme o tamanho da proteção aumenta, mais difícil fica defender com ela, então mais lançadores são necessários. Também pode ser aplicado instalando algumas soul gems com a quantidade certa de poder. Essa técnica apareceu no jogo como armadilhas em vários locais dos Kirin. É um pouco complicado, mas é como instalar um programa. Você precisa lançar um certo feitiço rúnico e instale uma gema de alma nele. Wards são barreiras anti-magia que podem parar a magia perfeitamente, desde que dominem a magia contra a qual estão lutando. Tudo isso significa que a equipe Arcana Wisdom pode fazer tudo o que deseja. Sentei-me e observei de perto. Argir e seus companheiros de equipe pareciam cavaleiros com suas armaduras de aparência cara e sua aparência combinando. O time do Rusning era de magos. Eles vão ter dificuldade de enfrentar o rush dos guerreiros, ou pelo menos foi o que apareceu.
Já pude ver a confiança no rosto deles. Esses caras já prepararam alguma coisa para hoje. 5 ficaram de frente para 5. Os magos se distanciaram e prepararam feitiços. Os guerreiros desembainharam suas espadas enquanto todos usavam espadas longas nesta luta. A tensão da multidão estava no máximo. O juiz deu as instruções como de costume e correu como um coelho. Eu podia sentir Rusning já usando magia. Ele estava carregando seu feitiço e já avisando uma grande jogada desde o início. Os outros magos da equipe Rusning também estavam carregando feitiços. Assim que o juiz gritou lute, Rusning e Agir gritaram. Invoque. Dispersar. 4 Frost Atronachs apareceram. Eles foram claramente lançados de forma dupla, pois a mágica que os limitava parecia assim. Não apenas isso. Rusning não estava fazendo uma convocação. Ele estava fazendo 2 lançamentos de nível de adepto do mesmo feitiço em cada mão, conforme ele lançava os feitiços. Eram 2 grandes feitiços de tempestade de gelo. Ele deve ter investido muito mágica neles. Os guerreiros correram para todos os cantos, pois estavam com medo de um feitiço que causa dano e área. Movimento inteligente. Mas eram apenas 2 feitiços. Agora você tem que lidar com a convocação. 4 Frost Atronachs são difíceis de lidar. Frost Atronachs são Daedra grandes e pesados que causam dano corpo a corpo. Não são tão rápidos, mas são muito sólidos. Um de seus braços é pontudo e o outro é cego. Os 4 começaram a perseguir. Quanto aos 5 guerreiros, a melhor forma de lidar com essas criaturas era usar armas de prata, élfico, vidro ou encantadas. Com certeza, a equipe Golden Swords já tinha suas espadas encantadas para esse tipo de situação. Eles começaram a se defender dos Atronachs enquanto tentavam ficar fora da vista dos magos. Mas os magos já estavam fazendo feitiços Stoneskin e passando para a próxima fase sistematicamente. Eu estava concordando com a forma como eles trabalhavam. Eles eram muito organizados. Às vezes também esperavam que sua mágica se regenerasse. Como havia 4 Atronachs e 5 guerreiros, um conseguiu se libertar. Um guerreiro da equipe de Argir corria com um sorriso no rosto. Ele gritava: peguei você. Enquanto ataca um dos magos. A maga era a garota chamada Joma, ou como prefiro chamá-la, Metralhadora Joma. Essa garota pode disparar feitiços como uma louca. Assim que este guerreiro começou a correr, Argir gritou para ele voltar e quando ele alcançou Joma, a garota sorriu e apontou a mão para ele e a tragédia começou. Os feitiços e Speak foram enviados como loucos, até eu comecei a ter medo. Posso bloquear essa quantidade, mas se for atingido por isso, minha sobrevivência será questionável. Este pobre garoto cheio de espinhos de gelo, eles não eram direcionados a pontos fatais e sua armadura tem encantamento anti-magia, então ele estava bem. Provavelmente. Ele caiu no chão e foi anunciado. Alguém entrou furtivamente na arena e o arrastou para fora. Lance Freze, não deixe os Atronachs se afastarem. Oman, você cura os Atronachs danificados. Rusning estava dando ordens e sua equipe estava se movendo perfeitamente sob sua liderança. Argir ficou deprimido depois que um membro de sua equipe caiu. Ele estava pensando em como vencer essa situação difícil. Essas coisas são lentas. Traga-as de volta e os magos perderão seu disfarce. Argir também começou a dar ordens. Destrua-os um por um e não deixe os magos dispararem um feitiço em você quando estiver em um lugar. Argir e Rusning fizeram estratégias e se moveram de acordo. A equipe chegou a um ponto em que os dois estavam em igualdade de condições, mesmo com os guerreiros sendo poucos. Pessoas comuns podem pensar que eles estavam em igualdade de condições, mas a verdade é que os guerreiros estavam sob muito estresse. O elemento gelo era a ruína dos guerreiros, também lá os oponentes aumentaram de 5 para 9, e eles se tornaram 4 e foram sendo empurrados para trás lentamente. Ganhe algum tempo. Argir gritou e recuou. Ele então correu e passou pelo cerco dos Atronachs. Ele correu com passos ágeis e preparou sua espada. Ele foi recebido com uma enxurrada de feitiços, mas ele era Argir das espadas douradas. Ele pulou para a esquerda e para a direita e evitou tudo o que foi jogado nele.
Ele se aproximou de um dos meninos magos com a velocidade de um fantasma e o cortou. A proteção Stoneskin oferecia uma boa camada de armadura e podia parar o corte, mas o encantamento na espada causava algum dano mágico. Mas os magos estavam acostumados com isso. O que eles não faziam era dano físico brutal quando o mago era carregado e jogado para baixo com todo o peso de Argir em cima dele. Argir subiu rápido e tentou atacar outro mago, mas não percebeu que pisou e foi surpreendido por uma runa de gelo. Ao fazer isso, ele rolou no chão com uma expressão de dor no rosto. Ele poderia sentir uma promoção ruim se ficasse no chão. Então ele pulou para trás como um coelho suportando a dor e correndo atrás de seu time. Ele ofegou e olhou para o mago que colocou no chão. Ele estava sendo carregado e um dos Atronachs não foi convocado. Agora que a pressão diminuiu, os guerreiros tentaram recuperar o ímpeto, mas o destino estava zombando deles. Um dos guerreiros foi atingido por um feitiço Freeze, um feitiço que pode fazer mágica ao longo do tempo e desacelerar o oponente. Ele foi realmente retardado e não conseguiu se defender contra o Atronach que estava lutando e foi levado pelo vento. Mercy não sabia o endereço dele, pois ele foi atingido novamente por um feitiço e Speak não suportou a dor. Outro guerreiro caiu. Os magos começaram a apertar sua defesa, pois esperavam um contra-ataque semelhante. O ataque veio, pois os guerreiros finalmente conseguiram destruir um Atronach e fizeram uma investida rápida contra os magos. Esta foi uma boa carga, mas outro guerreiro caiu durante a enxurrada de feitiços que os encontrou. Isso agora deixou Argir e outro guerreiro. Argir finalmente conseguiu fechar mais uma vez e ele usou muitos movimentos de esquiva para alcançar essa garota irritante da metralhadora. Ele atingiu com o cabo de sua espada na cabeça e ela ficou inconsciente. Agora 2 guerreiros contra 3 magos e um Atronach. O companheiro de equipe de Argir usou a si mesmo como escudo para bloquear o Atronach e deixou Argir passar por ele para enfrentar 3 magos sozinho. Seu primeiro alvo foi uma menina e um menino que estavam próximos. De repente, eles convocaram armas amarradas e o enfrentaram de frente. Vocês não são magos? Argir ficou surpreso, mas a resposta o fez sorrir. O menino e a menina gritaram: somos nórdicos. Enquanto eles o atacavam, Argir passou de sua arma amarrada facilmente, pois eles não eram ruins em usá-los, mas seu nível de combate era bom demais. Ao se esquivar deles, ele segurou sua longa espada da lâmina e usou o cabo como arma contundente atingindo tanto o menino quanto a menina na cabeça. Eles caíram em seus golpes e o último Frost Atronach também caiu. No entanto, para sua decepção, seu companheiro de equipe também estava caído no chão. Agora ele estava completamente sem apoio. Ele se virou para o último inimigo e tentou correr para ele, mas foi recebido com 2 mãos lançando 2 feitiços frios de Frostbite Spell. Este feitiço era um fluxo de frieza. Argir foi afetado por seu cansaço e pelo elemento gelo que atacou sua resistência. Ele mal conseguia fazer qualquer movimento agora. Ele dependia apenas de sua força de vontade e tentava seguir em frente. Um dos feitiços foi retirado, mas outro veio depois. Era o feitiço Sparks. Agora ele estava sendo atacado por 2 feitiços dos elementos gelo e relâmpago e mal conseguia ficar de pé, mas persistiu e se apoiou em sua espada. Outra vez, o feitiço de faíscas foi interrompido e mudou de relâmpago para fogo, mas o Frostbite foi reforçado com mais mágica. Poucos segundos parou. Argir olhou para ver o que aconteceu, mas ele podia ver uma grande bola de fogo vindo em sua direção. Ele reflexivamente carregou sua espada com as 2 mãos e a cortou. Quando as espadas e o feitiço se encontraram, o feitiço explodiu. Este era um feitiço Fireball. Lançou Argir para longe e o jogou no chão um pouco longe. Rusning, por outro lado, parecia pálido e exausto. A torcida que nunca vibrou nesta partida nenhuma vez devido ao entusiasmo ainda estava chocada com o desempenho que foi bom demais. Meu show há pouco não foi nada comparado a esse hippie. Rusning não aguentou mais e caiu no chão. Estava muito cansado pois já havia usado a maior parte de sua mágica. Não pude deixar de me levantar e começar a bater palmas. Minhas palmas acordaram a multidão e eles também bateram palmas e aplaudiram. Agora está resolvido.
Será meu time contra o time Arcana Wisdom. Tenho que estar pronto para amanhã. A equipe Arcana Wisdom estava agora nas finais com nossa equipe Witchwolves. Se você dissesse a alguém antes deste torneio que as equipes que estariam entre as duas primeiras nos duelos de equipes seriam uma equipe do Colégio Finterol de outro time não patrocinado, eles iriam bater em você preto e azul. O fato de o colégio ser odioso ainda é verdade aos olhos de muitos, mas eles podem ter mudado de opinião sobre esses 5 jovens magos nórdicos. No entanto, aquela última partida foi boa demais. O poder dos guerreiros, especialmente a última manobra de Argir, e os feitiços que Rusning lançou ao lado de sua liderança sábia, tudo isso menos magos sob uma nova luz. Muita gente estava me olhando sabe Deus por que motivo. Já fiz um contraplano para o que quer que a faculdade traga no palco amanhã. Não seria tão arrogante de dizer que não tem trunfo sobrando depois dessa partida. Acho que sim, assim como eu. Eles deveriam deixar pelo menos algo grande para amanhã. Eu tenho aquela coisa com a qual me treinei em segredo por alguns meses antes de deixar Riften. Apenas Nurina sabia disso e ela me ajudou a treiná-lo em segredo. Esse segredo vai sair amanhã. Quando os magos derrubaram a barreira de guarda, o curandeiro correu como um louco. Eles também carregavam poções de resistência. Depois de um tempo, Rusning e Agir se levantaram e se cumprimentaram. Depois foram levados para os assentos VIP, pois os figurões queriam dar uma olhada neles. Quando eles desceram do VIP, eu não estava longe e pudemos nos ver. Boa luta a vocês dois. Eu cumprimentei. Obrigado. Argir disse educadamente. Obrigado, mas temo que você vai ter mais do que isso amanhã? Rusning disse fazendo-se parecer confiante. Nós 3 paramos e conversamos ao lado. Viarma anunciou o fim dos eventos de hoje e o horário dos eventos de amanhã, bem como o último evento depois de amanhã, que será realizado um pouco antes da cerimônia dos campeões. Ele também anunciou que uma cerimônia fúnebre será realizada hoje à noite para um membro da equipe Black Snow que teve uma morte trágica há 2 dias. A cerimônia será realizada em frente ao Templo dos Deuses. Nós vamos. Eu disse. Claro que estarei lá se minha irmã. Se eles precisarem de alguma coisa. Disse Argir. O quê? Você está indo? Rusning estava nervoso. Eu olhei para ele em versa sublinhando sublinhado ponto. No entanto, ele olhou para mim com olhos desdenhosos. Vá lá, assistir ao funeral da Sibi era um dos meus sonhos. Vamos acabar logo com isso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.